Gente, boa tarde a todos. Eu sou o Lauro, né? Nem todos aqui me conhecem, eu sou coordenador do curso de Engenharia de Alimentos aqui da Escola de Química. A gente está dando continuidade às palestras online que a gente está fazendo durante esse período aí de quarentena. Queria agradecer a presença da Andréia, nossa diretora adjunta de graduação, que hoje está representando a direção. A Fabiana não pôde estar porque tem um outro compromisso. E o Adailton, também agradecer ao Adailton, que está gerenciando aí a palestra, e agradecer principalmente a Maiara pela disponibilidade em estar aqui para dividir um pouco do conhecimento que ela tem nessa área de análise sensorial, tá? E agradecer também, muito importante, a presença dos nossos alunos. Eu estou vendo aqui, está bombando, tem mais de 130 pessoas nesse momento. Agora eu abri também, vi que alguns outros professores também, então agradecer a presença de todos. E acho que a Maiara pode começar, Maiara. Fica à vontade para se apresentar e dar a sua palestra depois. Muito obrigado. Eu, primeiramente, né, agradeço o convite. Eu tenho sido muito contente em compartilhar um pouco da experiência que eu tive. Então, me apresentando, tá, gente? Meu nome é Maiara, eu sou nutricionista formada pela Unirio. Fiz meu mestrado e doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos, né, na Federal Rural do Rio de Janeiro. E agora, né, assim que concluí o doutorado, acabei vindo aqui para São Paulo. Então, hoje eu sou docente, né, no curso de nutrição da Universidade 9 de Julho, aqui uma faculdade privada aqui de São Paulo. Então, desde a minha graduação, a área de análise sensorial, ela me despertou logo uma paixão, né, que eu achei sempre muito interessante, desde aquele início de iniciação científica, né, monitoria, eu já segui para esse caminho, e ao longo do mestrado e doutorado, fui seguindo caminhos que as pessoas de cara não associam tanto como a análise sensorial, que justamente envolve os estudos com os consumidores. Então, hoje, a ideia aqui é eu trazer para vocês um pouco, né, da importância da gente pensar em estratégias para reduzir o consumo de açúcar da população e aí mostrar uma faceta da análise sensorial que as pessoas não associam de cara. Então, são as novas aplicações da análise sensorial. Então, para isso, eu vou fazer uma breve introdução e vou trazer alguns estudos que a gente desenvolveu em parceria, né, não todos, que ia ficar bastante tenso, mas alguns estudos que mostram as diferentes formas, né, de a gente aplicar para chegar ao objetivo, que é achar as estratégias mais adequadas, né. Então, aí a gente hoje vai ver isso, e aí qualquer dúvida, no final a gente esclarece. Então, alguns termos eu sei que para vocês não são tão comuns, vou tentar aí explicar da melhor forma, mais simples, para que vocês entendam a utilidade, tá bom? Então, o primeiro ponto, né, que a gente se pergunta é por que eu preciso investigar aí estratégias para reduzir o consumo de açúcar. Isso aí vai se dar, dado ao nosso cenário, né, atual, do ponto de vista de saúde pública, tá? Porque hoje a gente sabe que excesso de peso e obesidade, eles acabam sendo um dos maiores problemas da saúde pública, que vão impactar, obviamente, né, em doenças, mas em custos relacionados à saúde. Então, todo o custo aí, né, do país vai acabando indo para o sistema, em grande parte, indo para o sistema público, atender a esses problemas que poderiam ser evitados. Então, a gente observa que hoje a gente tem um crescimento maior e mais rápido entre o público infantil. Isso é extremamente preocupante, porque quando a gente tem esse crescimento, né, a gente aumenta a incidência de doenças crônicas, a gente reduz a expectativa de vida e esses hábitos que se formam na infância, eles vão ser levados para o resto da vida e é muito mais difícil, né, quando adulto, a gente modificar. Então, aí é um ponto, né, crianças, consumo de açúcar. Então, isso aí vocês vão ver que tem uma boa relação, né, crianças naturalmente aí têm essa preferência pelo doce, né, então o açúcar aí está muito envolvido e estudos mostram, né, que o metabolismo acaba, né, esse consumo de açúcar sendo convertido em gordura e causando aumento de peso e, obviamente, as outras doenças. Então, né, a gente vê diversos estudos justamente apontando que, apesar de multifatorial, a gente tem uma questão aí genética, de estilo de vida, sedentarismo, o consumo alimentar, ele acaba tendo um papel maior do que os outros pontos, né? Então, aí
surge a nossa atenção para pensar nesse consumo alimentar. E algo que é comum, não só na dieta infantil, mas na adulta, hoje é um excesso de açúcar, né? Aquele nosso açúcar adicionado, né? Não é o naturalmente presente no alimento. E aí, esses açúcares de adição, em grande parte, né, a gente vê pelo consumo, que eles estão direcionados nas bebidas açucaradas, que aí, né, não tem nenhum grande nutriente envolvido, certo? E são consumidas diversas vezes ao dia, como um acompanhamento, no almoço, no café da manhã, no lanche, e isso vai sendo adicionado aí fontes de açúcar que não trazem nenhum benefício para quem consome. Então aí vocês vão ver que nos estudos mais à frente que eu vou apresentar, a gente pegou como alvo aí as bebidas açucaradas. A gente vai trabalhar em cima disso, né, como nosso alvo. Então isso, né, acabou batendo bastante com o plano, né, de ação da Organização Mundial da Saúde, que ela tem aí, das metas de controle e prevenção de doenças crônicas, a redução de açúcares em alimentos e bebidas. Então, seguindo aí essa linha, o Brasil, em 2018, né, tentando uma tentativa aí de melhorar, assinou um termo de compromisso entre a própria União, o Ministério da Saúde e a Anvisa, juntamente com associações brasileiras, né, de indústrias de alimentos. Então, o objetivo aí é reduzir, né, gradativamente o açúcar de alimentos e bebidas. Então, para vocês terem uma noção, para néctares de fruta, né, a meta é que a gente chegue a um total aí de açúcares, né, então, em torno de açúcar de adição de 11 gramas por 100 ml, o que, se a gente for pensar aqui, eu trazendo meu lado de nutricionista para vocês vão perceber que ainda é um valor bem alto. Então, essa meta até 2020 são de 11 gramas, né? E até o fim de 2022 a gente reduziria a 10,5. Mas aí, antes até de sair esse termo, eu já desenvolvia estudos na área, já vendo essa tendência. E aí eu comecei a desenvolver estudos em 2015, então até lá a gente já não tinha dados como esse, eu trouxe como uma atualização para vocês. Então a gente pensou de que forma a gente vai poder fazer um tipo de redução que seja gradativa e que ao mesmo tempo não altere a percepção do consumidor e que ele rejeite esse produto. Então aí já começou aí, como podemos reduzir açúcar dos produtos, né? Ou fazer com que esses produtos, quando inadequados, sejam consumidos com menor frequência, né? Então, aí, a análise sensorial, tradicionalmente conhecida, ela tem como definição, né, ciência utilizada, né, para evocar, medir, analisar, interpretar as características dos alimentos e materiais como são percebidos pelos nossos sentidos. Porém, hoje, né, a gente leva isso para muito, né, além disso. Não é somente, vamos dizer, caracterizar os produtos, saber se as pessoas gostam ou não de determinado produto, né, na nossa área de alimentos. Então, hoje, o que a gente tem em alta, pessoal, são estudos com consumidores, seja para avaliar a intenção de compra e consumo, né, mas também suas expectativas, o que as pessoas esperam em relação a um produto, a uma embalagem, né, a percepção de novos produtos ou produtos reformulados, que aqui é o caso, né, seriam novos produtos, porque eu fiz aí uma modificação. Um outro ponto hoje que é bem atual é o uso das emoções. Afinal, todos nós, de alguma maneira, nós temos uma relação com os alimentos. Então, os alimentos despertam emoções na gente, sejam elas positivas ou negativas. Então, quando você vai comer um alimento que você não gosta, geralmente ele vai te remeter a sensações e a emoções que a gente considera negativas, enquanto o seu alimento preferido certamente vai despertar diversas emoções positivas. Então, entender um pouco sobre as emoções associadas aos alimentos ajuda a gente a pensar em estratégias aí para manter essa emoção positiva para alimentos mais saudáveis. E, por fim, a gente também pode utilizar novos métodos, né, de caracterização sensorial que sejam mais rápidos. Então, assim, pessoal, basicamente a gente vai ter métodos na análise sensorial que a gente chama de discriminativos, que eles vão verificar se amostras têm diferença significativa entre uma e outra. Métodos que a gente chama de afetivos, que envolve o quanto você gostou desse alimento. E métodos que são de caracterização, né, que a gente vai falar de métodos descritivos, que a gente consegue aí determinar as características do alimento, elencar. Então, um método tradicional para fazer, né, essa caracterização
é uma análise chamada DQ, né, análise descritiva quantitativa. O ponto negativo dela é que você precisa de pessoas treinadas, né, pessoas que já estão habituadas a descrever esse produto, e é um processo que acaba sendo demorado, né, e pouco prático. Então, hoje, novos métodos que fazem essa caracterização são mais rápidos e utilizam os consumidores, o que, na prática, é o que interessa para a gente. Não adianta alguém que é expert em determinado produto fazer essa caracterização, porque, às vezes, esse paladar é mais sensível do que o da maioria das pessoas. E, na prática, o que a gente quer justamente é saber isso no mercado, com gente como a gente pode dizer. Então, o paladar comum. Então, cada vez mais a gente tem visto a utilização desses métodos. Então, hoje aqui, mais para frente, eu vou mostrar um pouquinho de uso de alguns desses métodos no desenvolvimento das estratégias, tá? Então, das diversas estratégias que a gente tem para reduzir o consumo, após uma grande pesquisa, elas vão seguir por dois caminhos, né? Pensar em reformular esse alimento para que ele se torne mais saudável, tenha menos açúcar, e o outro é informar as pessoas a respeito do alimento, mostrar que ele tem muito açúcar, tá? Então, são os dois principais caminhos aí que a gente tem no momento para fazer isso. Então, na questão de reformulação de alimentos, a gente pode seguir fazendo a redução ou a retirada do ingrediente em questão, no caso o açúcar, ou fazer essa retirada, substituir por um equivalente. No caso da gente ter somente essa retirada, o nosso grande desafio é manter as características hedônicas e sensoriais. Então, manter, né, todo o paladar que a gente está habituado, as características que a gente percebe e justamente gostar desse produto, né? Quando a gente faz essa retirada, a gente compromete e muitas vezes os alimentos, principalmente quando a gente fala de bebidas, já que o açúcar ali, ele não só adoça, né? Então, quando a gente tem uma adição maior de açúcar, a gente percebe menos acidez, além disso, a viscosidade, né? Então, tende a bebidas parecerem mais ralas, e isso geralmente é rejeitado pelas pessoas. No caso de uma substituição, né, por algum tipo de equivalente, estamos falando de algum tipo de edulcorante, né? A questão do edulcorante é que, dependendo do tipo de edulcorante que a gente utiliza, ele vai agregar alguma característica aí negativa, algum gosto residual. Então, muitos de vocês provavelmente já provaram, né, alguma bebida com um adoçante que tinha um gosto residual que ficava na boca depois de a gente beber, ou então tinha um gosto metálico, que não é comum, natural ao alimento, que pode causar rejeição. Além disso, né, hoje a gente sabe que os edulcorantes, eles não têm nenhum grande benefício à saúde, e para crianças ainda há muito o que se estudar e entender quais seriam as consequências a longo prazo para a saúde. Então, acaba que esta opção, a princípio, né, levando principalmente ao lado, né, nutricional e saúde, não é a melhor opção. Então, tendo em vista que a melhor opção seria a gente reduzir o açúcar, aí temos que pensar de que forma a gente pode fazer isso e que não afete. E aí a análise sensorial vai ajudar, tá? Então, se eu pensar numa redução gradual, né, se eu faço uma retirada abrupta, muita quantidade de uma vez, é óbvio que eu vou perceber. Mas se eu fizer uma redução gradual, talvez isso eu vá me acostumando. Então, geralmente, quando a gente faz uma redução gradual, a gente aí vai promover menores alterações em questão de aceitação e de percepção do produto. Além disso, ao longo do tempo, se a gente começa a reduzir o consumo de açúcar, a gente vai modificando os nossos hábitos alimentares. E isso, devido a uma exposição repetida a produtos com menos açúcar, pode levar até a modificação da preferência. Então, se durante muitos anos eu reduzo muito meu consumo de açúcar, quando eu provo novamente um alimento com muito açúcar, certamente eu vou estranhar e posso simplesmente rejeitar e achar que está extremamente doce. E era um alimento que há outros anos eu consumia, mas não tinha feito essa modificação e gostava. Mas depois de passar muito tempo consumindo menos açúcar, eu já mudo meu padrão, né, de preferência. E isso aqui é uma grande chave. A ideia é modificar os hábitos da população, que elas se acostumem a alimentos menos doces. Porque se a gente sair aqui do Brasil e for para outros países e provar os produtos, em alguns lugares vai ser mais doce que no Brasil, mas outros
são bem menos doces e quando eles provam alimentos nossos, acham muito doce. Então, aí é pela preferência. Então, é possível modificar, né? Outro ponto que a gente falou também foi da informação nutricional, né? Já que eu posso modificar a formulação do meu produto, eu também posso informar o consumidor de uma maneira mais simples que esse produto tem muito açúcar, né? Só que hoje, a nossa informação nutricional, que se resume àquela tabelinha no verso dos produtos, ela tem uma localização que não é privilegiada. Ela já fica na parte do verso dos produtos. Normalmente, quando a gente compra um alimento, a gente já olha logo para frente, para a marca, para a imagem, e essa informação de trás, numa seleção de alimentos, acaba passando desapercebida. Sem contar, a gente tem uma linguagem que é mais difícil, mais técnica, e que nem toda a população consegue compreender facilmente. Então, acaba gerando uma baixa utilização. Então, um estudo do Instituto de Defesa do Consumidor, ele apontou, né, fazendo uma avaliação em diversos mercados pelo Brasil, que 61% dos consumidores, eles não compreendem a informação suficiente para poder utilizar no momento da compra. Então, para que tem? Que função seria essa? Acaba que é utilizado somente para quem tem alguma preocupação específica ou precisa fazer uma restrição de algum tipo de ingrediente ou de nutriente. Então, como a gente pode fazer com que essa informação ela seja mais fácil e seja mais popular e que todo mundo consiga facilmente identificar, né? Então, aí, né, há alguns anos, né, desde 2007, né, que já tem se pensado em de que forma a gente pode melhorar essa informação nutricional. Então, a rotulagem nutricional frontal, hoje já é incluída voluntariamente ou de forma obrigatória em mais de 40 países, né, ao redor do mundo. E qual é o diferencial dela? Ela vai apontar aí de forma simples todos os nutrientes que estão relacionados a aumento de peso e doença crônica. Então, ele vai apontar a quantidade de açúcar, né, gorduras, gordura total e saturada e sódio, tá? Então, o que é o bom? Essas informações simplificadas, né, podendo utilizar diversos recursos, como cores ou poucos números, né, mas algo mais simples que a pessoa olha e consegue chegar à conclusão, né, se esse produto tem uma quantidade muito alta ou não. E, por um lado, você ter essa informação mais simplificada e frontal facilita a comparação de produtos da mesma categoria, até porque essa classificação é por 100 gramas de produto. Então, se torna uma classificação qualitativa, porque hoje o que é difícil é que uma marca tem um produto, de uma marca de um produto, a porção 25 gramas, e a outra é 50. E quando você olha, né, você olha a menor e fala, esse aqui é mais saudável, mas eu tenho que me atentar, fazer contas, fazer regrinhas de 3 para tentar descobrir, ver qual dos alimentos aí tem uma composição melhor. Então, a gente tem que facilitar. Então, para vocês terem uma ideia, ao redor do mundo existem diversos modelos já utilizados. Eu trouxe alguns para vocês, e eles são bem classificados de acordo com o grau em que eles ajudam ao consumidor a interpretar essas informações. Então, esse primeiro aqui, não interpretativos, o mais comum é o valor diário. Alguns produtos, principalmente, né, de empresas multinacionais, já tem aqui no Brasil essa informação na parte frontal superior. O que ela vai expressar? Ela coloca a quantidade em gramas que esse nutriente tem na porção e o respectivo, que a gente chama de valor diário, que aí é a porcentagem que essa porção de alimento representa do total que você deve consumir em um dia, isso aí considerando uma dieta de 2.000 calorias, que equivale a um adulto de 70 quilos, tá? Então, com isso, acaba que não é, né, estudos mostram que não é a melhor opção, porque a gente tem muitos números e é mais difícil a gente fazer uma escolha rápida, tá? Já os semi-interpretativos, eles têm ganhado aí bastante popularidade. Então, a gente tem o semáforo nutricional, que vai usar as cores do semáforo para indicar baixo, médio e alto, e, ao mesmo tempo, ele diz a quantidade em gramas. A gente tem o modelo da lupa, que é do Canadá. Esse do semáforo começou no Reino Unido. O da lupa é do Canadá, onde ele vai apontar quais nutrientes o alimento tem um teor alto. Assim como as advertências nutricionais que aqui na América do Sul, o Uruguai e o Chile já utilizam, sendo o Chile o pioneiro. Então, ele vai colocar esses selos em todos os alimentos que contêm um item alto. Então, se ele tiver
4 selos, ele é alto em todos esses nutrientes. Então, quanto mais selos, né, menos saudável o alimento. Então, e por fim, quando a gente chega nos interpretativos, seriam aqueles que eles já criam uma classificação geral. Ele te indica que esse alimento aí, ele é saudável ou se ele não é saudável. Você já tem uma conclusão direta só de olhar, tá? Então, a gente tem os logos de saúde, que são aplicados a alimentos saudáveis, e um sistema de ranqueamento que é muito comum na França, chamado Nutri-Score. Ele lembra muito aquele selo de eficiência que a gente vê na geladeira, de energia elétrica. Então, quanto mais próximo de A, mais saudável o alimento é. E temos também modelos que juntam 2 sistemas, né? Como são os modelos que a gente chama de híbridos, onde a gente junta, por exemplo, o semáforo com o valor diário. Então, diversos modelos existem e a cada vez mais, né, foram explorando as opções e cada país adota o que lhe parece mais adequado para a sua população. Então, aqui, né, há uns 4, 5 anos, o Brasil começou também a fazer sua investigação, né? E aí, não sei se chegou a vocês, ao ouvido de todos, mas teve uma consulta pública de rotulagem para tentar definir aí qual modelo seria mais adequado. Então, eles fizeram um levantamento de estudos, né, todos esses estudos dos outros países, os pesquisadores da área. Então, aqui no Brasil, o pessoal da minha equipe, com a minha orientadora, que é a Rosiris, o Gaston, que é do Uruguai, que foi meu co-orientador, junto o pessoal da Universidade Federal do Paraná também desenvolveram estudos pensando aí em modelos, propor modelos e avaliar eles para a população brasileira. Então, na consulta pública, apresentaram diversos modelos, né? Isso acabou acontecendo, né, os resultados, depois que eu defendi a tese. Mas eu trouxe para vocês que hoje, né, tudo acabou paralisando. A gente está num momento que os avanços que a gente teve pararam um pouco. Mas, após a consulta pública, né, saiu um relatório que apontou que esse modelo LUPA seria um modelo adequado para a população brasileira. Então, ele entraria na frente dos rótulos, apontando quais nutrientes são altos, né? Tem uma concentração além do necessário. Tá? Então, teoricamente, né, paramos as pesquisas nesse momento onde esse modelo seria o mais adequado. Então, como é que ela poderia ajudar a reduzir o consumo de açúcar? Primeiro, os consumidores rapidamente vão identificar o alimento que não é saudável, de uma forma mais simples, e esse destaque das informações poderia servir como um empurrãozinho, sabe? Aquela dor na consciência, você está vendo que aquele alimento não é tão saudável. Então, faria, né, com que a gente pensasse 2 vezes antes de levar certos alimentos para casa, né? E isso, com consequência, se tem a redução aí da produção dos produtos, a indústria teria que se mexer para fazer algum tipo de reformulação para retirar essas informações aí ruins de seus rótulos, né? Então, uma coisa levaria a outra. Então, tudo leva à reformulação de alimentos, mas aqui ela conscientiza, né, a rotulagem conscientiza o consumidor, que aí vai fazer um efeito em cascata e vai chegar na indústria, que vai ter que se mobilizar para produzir alimentos mais saudáveis. Então, para a gente ver um pouco essa prática do uso da sensorial para ajudar a definir, né, a estratégia, eu trouxe 4 estudos que a gente, dos vários que a gente desenvolveu, mas 4 cujo apelo, né, da sensorial, a ferramenta utilizada, foi diferente para cada uma das estratégias. Então, a gente vai ver alguns estudos que envolvem avaliar, né, a rotulagem nutricional e estudos envolvendo a reformulação de alimentos. Então, esse primeiro, né, ele fala sobre os modelos de rotulagem frontal, né, como eles podem, né, modular aí a relação da resposta emocional. Lembra? A gente falou muito sobre como as emoções podem afetar, então a gente usou esse estudo para verificar qual seria aí essa relação, né, da resposta emocional para crianças. Então, utilizamos emojis para isso. Então, a gente comparou essas emoções associadas de produtos que são bem comuns para as crianças, mas incluímos aí diferentes rotulagens frontais. Então, adaptamos embalagens para ver se teria uma modificação da emoção associada.
E por que avaliar as emoções? Principalmente quando a gente fala de produto infantil, isso tem a ver com o fato do público infantil ser um alvo na indústria de alimentos e que de maneira ela faz com que a criança queira comer aquele alimento. Ela inclui algum recurso, né, seja na propaganda, na embalagem, que remeta à alegria e diversão, algo que você precisa. E isso é sempre associado a algum tipo de emoção positiva. Então, esses alimentos, eles despertam emoções positivas. Então, a gente tem que entender de que maneira eu poderia reduzir essa emoção positiva em relação a um alimento não saudável. Então, para isso, como é que a gente fez, né? Nós coletamos, né? Procuramos por crianças, então a gente quis também comparar bem a questão de escola pública e privada, então a gente recrutou no total 492 crianças, né, na faixa de 9 a 12 anos, de escolas públicas e privadas aqui do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. E dividimos, né, de forma aleatória, para a gente não ter aí nenhuma influência, em 3 grupos experimentais. Então, um grupo só avaliou produtos contendo na rotulagem um valor diário, o outro grupo o semáforo nutricional, e um outro grupo avaliou todas as embalagens contendo as advertências. E foram avaliados um total de 6 alimentos. Então, eram um floco de milho, um biscoito do tipo de milho, uma bebida chocolatada, um biscoito recheado, e iogurte e gelatina, que são produtos bem populares, né, pelas crianças. Além disso, eu acabei não trazendo aqui, para não ficar muito longo, mas a gente fez uma validação com produtos também, vamos dizer assim, que não são tão queridos pelas crianças. Então, a gente incluiu aí frutas e também colocamos, por exemplo, brócolis, que é um alimento que nem toda criança gosta, para a gente ver se ia ter diferenças significativas. Então, eu já até adianto para vocês que, no caso, né, esses alimentos tiveram mais reações negativas. Então, até foi uma questão para validar o método, se ele realmente vai mostrar as diferenças na percepção do público infantil. Então, a gente utilizou, né, um modelo que seria como se fosse a nossa percepção utilizando os emojis. Então, elencamos, né, emojis positivos e negativos, e elas tinham que ver a imagem e responder como elas se sentiriam ao comer o alimento da imagem. E aí elas poderiam marcar aqui tantos quanto necessários para descrever. Então, só para vocês verem a imagem, então aqui, né, teria a informação na parte aqui frontal de cada um dos produtos, e eu também trouxe uma imagem de como isso funcionou. Então, foi feito no computador, via a imagem, preenchia, então as crianças iam respondendo, tá? E no fim, né, desses 6 produtos, a gente viu que a questão de frequência, vocês vão ver aqui nesse gráfico, que esses primeiros emojis, cujos a gente tem picos, são emojis considerados positivos. Então, em sua maioria, né, esses alimentos vão sempre ser associados a emoções positivas, quando comparado principalmente aos que têm aí uma emoção associada negativa. E aí, o que a gente queria saber tem diferença, então, dependendo do tipo de rotulagem, né, nutricional, tem diferença nessa percepção? Então, para muitos dos emojis, isso não fez diferença, mas esses 3 aqui em questão, que são muito populares, né, muito utilizados, a gente observou uma diferença significativa. Então, para esses 3, né, as crianças consideravam que os alimentos contendo a rotulagem do tipo valor diário, que é aquela numérica bem complexa, eles marcavam mais, né? Eles escolhiam mais esses emojis do que os outros modelos. Principalmente quando a gente compara com a advertência. Então, você vai ver que a advertência, a última barra aqui, ela foi menor, né? Um pouco menor, mas uma diferença significativa entre a frequência. E isso já mostra aí um possível, né, vamos dizer, um ponto positivo que a gente pode levar em consideração nesse momento, quando a gente pensa em emoção. Então, poxa, até criança, né, que não observa muito embalagem, isso de alguma maneira afetou. Um grande ponto que a gente tem quando a gente usa marcas, né, muito conhecidas, isso também faz com que a criança, ela é muito, né, ela fica muito animada quando ela vê um produto que ela ama,
e diminua um pouco. Então, até para estudos, a gente pensa que futuramente, se fosse desenvolver, também avaliar com marcas não conhecidas. Isso pode aí ter uma grande influência. Tá? Então, aí a gente percebeu, né, como conclusão, que a ferramenta utilizada, né, os emojis, ela funcionou bem, trouxe um resultado, né, que pôde contribuir para o estudo e dar uma resposta sobre a questão, né, emocional, e que as advertências do semáforo podem sim, né, ter um potencial para reduzir emoção positiva associada a produto não saudável, tá? E o efeito das advertências foi ligeiramente superior. Nesse segundo estudo, aí a gente já vai pensar em questão de reformulação, né? Então, esse estudo teve como objetivo avaliar a percepção hedônica e sensorial de adultos e crianças em relação à redução de açúcar num néctar de uva. Então, assim, o néctar de uva ele foi escolhido porque a gente fez uma pesquisa com várias crianças perguntando os sabores preferidos, e aí ele foi o campeão. E aí cruzou também com estudos de consumo infantil, mostrando que o néctar, né, bebidas de uva, são uma das mais consumidas pelo público. Então, aliamos as duas coisas e optamos por usar o néctar de uva por essa grande aceitação, né? Então, aí a gente avaliou essa percepção sensorial e a aceitação e comparou adultos e crianças, porque isso é legal. Vocês vão ver que tem grandes diferenças aí envolvidas. Então, como é que a gente pensou em fazer aí essa avaliação de diferentes teores de açúcar? Como eu vou definir qual vai ser as concentrações de açúcar que vão funcionar da melhor maneira? Para isso, a gente decidiu determinar o limiar de redução de açúcar, né? O que seria esse limiar? Vai ser aí a concentração em que eu consigo reduzir sem que a pessoa perceba, né, que houve uma diferença significativa. Então, o primeiro ponto desse estudo foi determinar esse limiar, tanto para a criança quanto para o adulto. Então, para isso, a gente conduziu 5 estudos, né, consecutivos, a gente fez isso semanalmente, então 5 semanas, cada semana a gente fez um teste com 50 adultos, né, e 50 crianças. As crianças de faixa de 6 a 12 anos, porque a gente precisava que elas, né, soubessem ler, mesmo que informações simples. E como eu determinei esse limiar? A gente fez 6 testes de comparação pareada. Então, para vocês entenderem como é que funciona um teste de comparação pareada. Ele vai ser um teste discriminativo, onde a pessoa recebe 2 amostras e ela tem que apontar aí, no caso do nosso estudo, qual era a mais doce. Então, eu recebia um par de amostras e dizia qual era a mais doce. Tá? Então, a gente, nesse estudo, né, cada estudo foi aplicado, ele recebia uma amostra referência e uma reduzida em açúcar. Então, em cada semana desses 5 estudos, eles fizeram 6 comparações. Então, eles recebiam uma amostra controle. A nossa primeira amostra controle, ela tinha concentração de açúcar igual à amostra que tem no mercado. É a amostra tradicional, controle. E depois disso, a gente foi promovendo reduções, né, de açúcar em cada uma, né, das amostras. Então, a primeira controle 10%, depois eu tinha uma amostra que tinha menos 3,3% de açúcar. Depois ele provava uma controle e uma com 6,4% a menos de açúcar. A outra, controle, menos. Uma outra amostra que teria menos 9,4% em relação ao controle. E até chegar a 18%. Então, eles iam provando e marcando. Então, a ideia é justamente essa. Ela começa mais difícil, as comparações, e aí, a partir de um momento, se torna fácil e você consegue identificar constantemente qual é a mais doce. Tá? Então, e esse néctar ele foi preparado a partir da diluição de um suco de uva integral, com água mineral e açúcar, para se tornar um néctar. Então, como é que a gente conseguiu apontar, né? O limiar de diferença, como eu falei, vai ser aquele ponto em que, a partir dali, né, ali é o limite que eu não percebo diferença. A partir dali, eu vou conseguir constantemente perceber qual é a amostra que tem menos açúcar. Então, eu consigo identificar corretamente a mais doce. Então, como a gente fez isso? A gente utilizou uma análise, né, estatística chamada análise de sobrevivência, em que ela consegue fazer justamente isso, estimar o percentual de redução
que 50% das pessoas já começam a identificar corretamente a amostra sendo mais doce, né? Tá conseguindo acertar esses pares. Então, a cada semana a gente promoveu um teste desse, tá? Então, só para exemplificar aqui no gráfico, imagina que cada pontinho desse azul que está aí no gráfico é uma pessoa. E aí, aqui, né, vai determinar aí a porcentagem, né, de consumidores. Então, o ponto 50 vai ser o ponto em que eu sei, né, quando 50% começa constantemente a acertar, que vai ser o meu limiar que eu optei por esse estudo. E aí eu vou descobrir quanto é essa concentração. Quando eu descobri quanto foi essa concentração, eu consegui usar esta concentração, reduzir da quantidade inicial, então se eram 10%, e eu descobri que eu posso reduzir 10% de açúcar sem perceber, meu segundo controle na semana seguinte foi 9%, porque eu já tirei os 10% do limiar anterior. Eu fiz isso por 5 vezes. Então, eu consegui ter 5 controles e promover vários graus de redução. E aí, a gente consegue fazer uma média, né, desses 5 momentos e determinar quantos por cento as pessoas não perceberam, sejam adultos, sejam crianças. Tá? A parte já da percepção hedônica, quando a gente determinou qual era esse percentual de redução, a gente decidiu fazer um teste de aceitação. Então, a gente fez um teste de aceitação e queria perceber aí, ver qual era a percepção sensorial, que características as crianças, né, e adultos percebiam. Mas quando eu trato de criança, para fazer caracterização, não é uma coisa muito simples. Então, como é que eu poderia fazer isso? Então, a ideia foi, primeiro, adaptar a escala de aceitação, usar carinhas, e na metodologia de caracterização, trabalhar o mais simples possível, já que é também um alimento que não tem muitas características, né? Então, para isso, a gente recrutou 100, né, uma média de 100, acabaram sendo 105 crianças e 100 adultos, e a gente fez um teste de aceitação. Esse teste foram feitos com 6 amostras. Que amostras são essas? O controle, que é a amostra lá 10% de açúcar, que a gente usou, similar do mercado, e 5 reduções. Que reduções foram essas? Foram os controles que eu fui achando. Eu fui aplicando os limiares e obtendo aqueles controles. Eu usei todos os controles, do primeiro até o último estudo, né, da comparação pareada, naquele teste. E fiz a aceitação usando carinhas, e para o adulto usei os mesmos termos, então são termos infantis, mas a gente manteve para poder comparar, só que sem utilizar a carinha. E para caracterização sensorial, a gente utilizou uma metodologia chamada Check All That Apply, que a sigla se chama CATA. Ela vai fazer essa caracterização. Então, há um momento em que pessoas, geralmente semi-treinadas ou treinadas, fazem levantamentos, né, das características que eles perceberam nos produtos, e é criada uma lista. E o consumidor, o que ele vai fazer? Ele vai selecionar todos os termos que ele percebe na amostra. Então, é um método bem mais simples do que aquele ADQ que eu expliquei para vocês. Então, para o néctar de uva, a gente queria avaliar a questão da intensidade da doçura e em relação ao sabor e à textura. Então, a gente fez uma lista simples com muito doce, pouco doce, doce, gosto ácido, sabor de uva, né, no caso aqui, gosto, né, que a gente focou mais no gosto de uva, e o aguado. Então, aqui, pode parecer muito simples, né, a gente ter 6 termos, só que, tratando-se de criança, a gente não pode ter nada muito além disso, porque dificulta, né, e quais eram, onde eram pelo teste, o T de Tuck, e depois análises aqui específicas para determinar a diferença do uso dos termos. Tá? Então, o que a gente obteve de resposta? Em relação a esse limiar, quanto eu posso reduzir que não vai causar diferença significativa na percepção do produto, né? Eu não consigo diferenciar corretamente, então, reduções para crianças de até 11% no teor de açúcar, para esta amostra, não são percebidas. Que, enquanto para adultos esse valor é quase a metade, né? 6,21. Então, as crianças, né, apresentam aí uma menor sensibilidade às mudanças para a redução de açúcar no néctar de uva, nesse momento aí, enquanto o adulto
tem aí, né, quando você pede, aí aqui cabe, não é que eles não percebam a diferença no produto final, vocês vão ver que não é bem assim, mas quando eles têm uma tarefa de comparar, eles têm uma dificuldade maior de identificar corretamente, enquanto o adulto, até pela concentração que ele aplica naquela tarefa, ele tem uma sensibilidade maior. Então, aí, a ideia de fazer a aceitação das amostras é justamente tentar ver a aplicação prática, porque aqui é uma tarefa específica. Então, imaginem vocês, na casa de vocês, dão 2 sucos e pedem, identifique qual é a amostra que tem mais açúcar. Então, você vai fazer essa tarefa, né, prestando muita atenção. E uma criança, naturalmente, já é mais dispersa, então pode ser que ela tenha um pouco mais de dificuldade. Então, isso não reflete a realidade necessariamente, mas ajuda a gente a entender como isso impactaria na aceitação. E aí é a ideia dessa segunda parte do estudo, tá? Então, o que a gente percebeu? Que no caso das crianças, né, a gente teve uma redução aí significativa na aceitação quando a gente atingiu uma redução de 45% na quantidade de açúcar adicionado, o que é, né, bastante. A gente pode reduzir muita coisa. Obviamente, se a gente trouxesse isso para outro alimento, a gente não ia ter um resultado semelhante. Isso pela natureza do néctar de uva, por ser naturalmente doce, né? A uva é uma fruta mais doce. Se fosse um néctar de maracujá, certamente não seria tão alto, né? E a gente conseguiu mapear 2 grupos aí de consumidores. Um cuja preferência são amostras com maior teor de açúcar, então crianças que preferem muito doce, e um outro grupo que tinha aí aceitação similar, gosta de todos os néctares. Com os adultos, a gente percebeu que a redução ela não modificou a aceitação, então todas as amostras foram percebidas. Mas aí quando a gente segmenta, o que é segmentar? A gente agrupa os consumidores de acordo com as preferências, então o que deu de aceitação, né, a classificação semelhante, foram agrupados por semelhança, a gente percebeu aí que não deu diferença porque a gente tinha um grupo que gostava de amostras mais doces e outros com menor preferência, então preferiam as amostras menos doces. Então, quando a gente avaliou tudo junto, não deu diferença. Então, aí, como conclusão, a gente viu que a ferramenta, né, ela foi interessante, né, a determinação do limiar, para justamente fazer comparação adultos e crianças e fazer essa aplicação. Então, a gente viu que para essa matriz, a gente pode sim reduzir, né? Então, redução de açúcar adicionada em néctar de uva é extremamente viável pela natureza do produto e que a gente pode fazer aí nem tão gradual, não precisa nem ser tão gradual assim essa redução. Se a gente aplicar ela de forma moderada, ela não vai modificar aí a percepção das crianças. E, em relação a diferenças, as crianças vão ter menor sensibilidade. Apesar de elas serem bem reativas, elas têm uma menor sensibilidade. Então, a gente verificou que se a gente aplicar reduções graduais em torno aí de 6%, a gente pode implementar e nenhum dos grupos vão perceber essas mudanças. E eu posso fazer isso não requerendo longos tempos de espera. Então, eu posso fazer reformulações de 2 a 3 vezes ao ano, com uma concentração dessa que não impactaria significativamente na aceitação e adesão desses produtos. Uma outra característica, né, que é relativa à preferência individual, a gente percebeu uma grande aí heterogeneidade sobre a percepção hedônica. Então, assim, isso tem grande impacto nas preferências alimentares. E elas precisam ser levadas aí em consideração quando a gente pensa em estratégias de reformulação, né? Pensando aí em reduzir açúcar. Então, só recapitulando, no primeiro estudo a gente avaliou, né, usou a análise sensorial, os estudos com os consumidores para determinar as emoções associadas aos produtos. Aqui, pensando em como fazer a redução, então, qual vão ser os degraus, né? Quais são os passos que eu tenho que fazer, né? Qual seria o mínimo que eu posso tirar para não impactar. E nesse próximo estudo aqui, a gente justamente usa esse recurso, né, que a gente descobriu aí, qual é esse limiar, para comparar 2 estratégias, vamos dizer, práticas, 2 aplicações como estratégias de reformulação já de uma forma mais prática. Então, a gente comparou 2 estratégias de redução de açúcar e aí fez esse estudo de caso utilizando o néctar de uva, o mesmo desse outro estudo. Então, aí a gente
comparou uma redução que a gente chama de sequencial, então seriam degraus mais maiores, ou uma gradual, mais sutil, em relação à percepção, né, sensorial e à aceitação dos néctares. Opa, pulei aqui. Então, para isso, a gente fez um estudo aí de 9 semanas, né, para comparar essas estratégias. Utilizamos 117 crianças dessa faixa de 6 a 12 anos. Então, primeiro, a gente fez o estudo de 9 semanas e depois um teste final aí para avaliação da aceitação. Então, como isso funciona, gente? Então, dessas 117 crianças, elas foram, né, aleatoriamente alocadas em 2 grupos experimentais, né? Um grupo que nós determinamos e chamamos de sequencial e um grupo gradual. Qual a diferença de cada uma? A concentração de açúcar, né, adicionada em cada uma dessas semanas. Opa, alguém está com o microfone aí ligado. Então, aí vai bater a diferença da concentração de açúcar. Então, todas iniciaram no mesmo momento. Todas iniciaram com 10% de açúcar adicionado. E a cada semana, isso modificou. Então, a gente vê aqui que no sequencial, a gente trabalhou as 3 primeiras semanas, as crianças provaram a mesma bebida. Então, durante as 3 primeiras semanas, a bebida continha 10% de açúcar adicionado. Quanto no grupo gradual, isso ocorreu somente nas 2 primeiras semanas. E aí, no sequencial, a cada redução de açúcar, era mantido 3 semanas com a mesma bebida. Tá? Então, eu fiz a primeira redução, né? Aí fui a próximo de 6,5% de açúcar adicionado. Fiquei 3 semanas e as 3 últimas semanas eu trabalhei aí com aproximadamente 4,5%, não me lembro de cabeça, mas nessa faixa aqui, por mais 3 semanas. Então, eu fiz 3 reduções de açúcar no intervalo de 9 semanas. No gradual, a partir da segunda semana, toda a semana eu fazia uma redução. Então, essa redução era feita semanalmente. Então, eles nunca repetiam os néctares. Eles, toda semana, provavam néctares menos doces. E tinham que dizer o quanto gostavam e também deveriam informar as características que eles percebiam, aquelas 6 características que a gente viu no estudo anterior. Então, eu usava essa fichinha, né? Desculpa, gente, no final é que a gente fez a caracterização, aqui era só aceitação. Nossa, é porque tem um tempo, a gente acaba esquecendo um pouco. Então, aqui era só essa questão de o quanto gostava. Então, eles recebiam esse néctar, provava e marcava na carinha. Então, uma vez por semana, a gente ia à escola e as crianças provavam. E aqui era para tentar dar essa sensação, né, de algo mais familiar, de simplesmente provar uma bebida. A gente não usou o padrão para análise sensorial, que a gente usa aquele copinho de café pequeno, né? A gente servia em copos descartáveis de 200 ml pela metade, então é em torno de 100 mililitros, né? E era no ambiente de sala de aula para tentar ser o mais descontraído possível, para tirar essa formalidade, tá? Então aí a criança marcava o quanto, né, ela gostou com o uso das carinhas. Então, aí, só para vocês terem um exemplo, né, as crianças, né, no intervalo da aula, o professor liberava, a gente entrava, entregava os copinhos e a fichinha, e aí eles provavam e colocavam o quanto gostaram. Então, aí, crianças em cada um desses grupos. Então, algumas receberam a mesma amostra por 3 semanas até mudar, e outras, a cada semana, era uma amostra diferente, com menos açúcar que a anterior, né? Então, nesse estudo de 9 semanas, a gente verificou que existia diferença significativa entre as semanas, mas não entre os grupos experimentais. Então, o que isso quer dizer? Que ao longo da semana, quando a gente foi reduzindo, a partir de um certo momento a gente percebe esse mesmo grupo tendo diferença de aceitação. Mas quando a gente compara os 2 grupos, né, semana a semana foi comparando, a gente não teve uma diferença aí significativa no padrão, né, de resposta desses grupos. Mas a gente percebeu que na estratégia sequencial, a primeira redução significativa de aceitação, né, que a gente começaram a não gostar tanto, ocorreu na 5ª semana, onde a gente teve aí 37% de redução de açúcar, que é bastante coisa, se a gente for pensar. Mas na gradual, isso só foi ocorrer, né, quando a gente estava na 8ª semana e já tinha mais da metade, então foi uma redução superior a 50%. Então, mostrou aqui que a gradual, eles sentiram menos, né, essa redução, e só foi aí
afetar significativamente comparado ao controle da primeira semana, lá para a oitava. Então, já mostra aí um potencial melhor dessa estratégia gradual. Então, a gente já viu que talvez isso ia funcionar melhor. Para complementar, a gente fez um estudo final. Que era o objetivo? A gente fez 2 semanas de intervalo e aplicou um estudo e demos 3 amostras para as crianças. Então, a gente deu as 3 amostras que o grupo sequencial provou. Porque essas mesmas amostras, o grupo gradual, em algum momento das 9 semanas, também provaram. Então, a gente utilizou e fez aí um teste, né? E aí, o que a gente viu, né? Que a amostra, quando chegou ao estudo final, ambos os grupos gostaram menos da amostra com menos açúcar. No entanto, né? As crianças do grupo sequencial deram notas maiores, então gostaram mais da amostra com mais açúcar, deram notas maiores. Se a gente comparar o grupo gradual com o sequencial, o gradual deu notas muito maiores do que o sequencial, né? Mas quando a gente compara, né, as 9 semanas e o estudo final, a gente viu uma coisa bem curiosa, né? Quando a gente comparou a nota que a criança deu durante as 9 semanas para aquela amostra e depois, no estudo final, a gente viu que o grupo sequencial deu uma nota maior para a amostra menos doce do que naquele primeiro momento que ele provou. Então, quer dizer, ele provou 3 vezes e no estudo final era a 4ª vez que ele provava aquela amostra que tinha menos açúcar. Então, ele rejeitou mais, vamos dizer assim, lá no estudo de 9 semanas e depois de provar várias vezes, ele acabou dando nota maior. Isso pode ser o efeito aí da exposição repetida que a gente falou lá na introdução. Então, isso pode ter justamente aí uma relação com o fato de ser exposto a bebidas menos doces. Então, mostra aí uma lacuna que a gente pode explorar, né? A exposição repetida a menos açúcar. Então, pensar nisso de alguma maneira na hora de reformular alimentos, né? Pensar em modificação de hábitos alimentares a longo prazo. Tá? Então, aí, como conclusão, a gente percebeu que a redução, né, gradual de açúcar, ela gerou menor alteração na percepção, né, tanto na aceitação como sensorial. Eu acabei não trazendo todos os dados da parte... A gente fez um cata nesse pequeno aqui, mas não teve grandes diferenças. Então, como a gente tem um tempo limitado, eu optei por não trazer, tá? Mas a gente percebeu que a redução gradual, ela consegue, né, ela tem um potencial maior para manter a satisfação das crianças com o consumo do néctar. Mas que aí, nesse caso, a exposição repetida ela pode aumentar a aceitação das crianças pelas amostras reduzidas em açúcar e que a gente teve pequenas mudanças de exposição porque foram só 3 semanas. Imaginem que para mudar hábitos e a gente ter uma resposta significativa, a gente precisa aí de mais tempo. Então, se o nosso estudo tivesse sido acompanhando essas crianças por meses, né, um estudo em que elas provassem mais vezes por semana ou que elas fossem acompanhadas por um período maior, a gente teria um resultado bem mais efetivo, né, significativo, ia ser bem nítido essa mudança. Aqui foi mais sutil, mas foi importante, a gente viu que aí tem futuro. Só que vocês vão ver, trabalhar com o público infantil, você tem que manter. Então, pensem, eu comecei com um grupo muito maior de crianças, com mais de 150, 160 crianças, e no final eu fiquei com 117, porque eu precisava que todas as crianças tivessem participado todas as semanas, e isso é muito difícil. Você acaba perdendo muita amostra, muita criança, porque faltou, ficou doente, acontecem muitas coisas. Então, imagina aí você manter um estudo por 20, 30 semanas, tem que ser um local bem controlado para você poder manter a sua amostra, né, os seus consumidores. O último estudo que eu trouxe, gente, ele vai ser aí diferente um pouquinho pelo fato de que ele vai aliar 2 estratégias em um único estudo. Então, aqui a gente vai pensar na reformulação e na informação nutricional junto. De que forma? Vendo a expectativa, né? E também avaliando já o produto, né? Que a gente fala quando a gente vê a embalagem, quando a gente prova, né? Sozinho, ou quando a gente prova e vê a embalagem. Então, ajuda a gente a entender como que seria a seleção de alimentos com menos açúcar pelos consumidores, né? Sejam adultos ou crianças. Então, aí a gente utilizou, né? Vai fazer essa avaliação da escolha dos adultos e das crianças, pensando
em bebidas com menor teor de açúcar, utilizando aí como contexto implementar uma rotulagem nutricional frontal. Então, usamos algumas condições experimentais e comparamos o semáforo e as advertências, já que os outros estudos mostraram para a gente que o valor diário não tinha aí muito potencial. Então, só para vocês entenderem como é que foi a divisão aí, né, dos grupos experimentais. A gente contou com 800 pessoas no total desse estudo, sendo essas 400 adultos e crianças. Então, para os adultos, a gente fez aí um teste. Trabalhamos com 2 produtos, um néctar de uva, que é aí uma matriz, vamos dizer, mais simples, e o achocolatado, né, que se trata de uma matriz, né, mais complexa, um produto mais complexo que o néctar. Então, desses 400 adultos, nós alocamos 200 que só fizeram o teste avaliando e provando néctar de uva, 200 para o achocolatado. A mesma coisa com as crianças. E dentre cada um desses alimentos, a gente teve aí 100 consumidores que só avaliaram néctar de uva contendo semáforo e 100 consumidores que provaram néctar de uva e avaliaram a embalagem de néctar de uva contendo as advertências. O mesmo foi feito para o achocolatado, isso para adultos e crianças. Então, no total, cada produto com o seu respectivo modelo de informação nutricional foi avaliado por 100 pessoas, tá? Então, como aconteceu? As amostras foram divididas, então a gente utilizou, né? A gente aqui foi um pouco além para o néctar. Vendo esse potencial, nossa, eu posso reduzir tanto o açúcar e não tenho diferença aí significativa, que a gente decidiu ser um pouco mais radical. O que a gente fez? Utilizou o controle, né, que seria similar ao do mercado, aplicamos a maior redução, né, de açúcar que a gente viu no estudo das 9 semanas, que foi 4,3%, e colocamos uma versão sem açúcar, tá? Que aí seria somente aí o suco de uva, né? Seria um néctar, então é um suco de uva integral diluído, mas sem adição de açúcar. Para a bebida chocolatada, a gente já seguiu outros estudos que trabalharam com redução, então trabalhamos aí com a redução, o controle como 9% de açúcar, a primeira redução 6% e a segunda 4%. Tá? E a gente nesse modelo seguiu até um estudo de uma doutora que se formou aí pelo IQ. E a gente utilizou porque ela fez redução gradual, né? Pensando em estratégias de redução para bebida chocolatada. Vocês vão perceber que essa redução aqui não poderia ser zero, porque na nossa preparação da bebida chocolatada, a gente usou cacau em pó, era bem simples, então a gente usou leite integral, cacau em pó, usamos goma, se eu não me engano, goma guara ou xantana, e o açúcar, né? Então era bem simples a composição, e o cacau, naturalmente, ele tem aquele amargo, então a gente não poderia trabalhar em nenhum momento com zero açúcar para esse tipo de matriz. E aí essas amostras elas foram avaliadas em 3 condições diferentes: às cegas, expectativa e a condição que a gente chamou de informada. Então, para vocês entenderem um pouquinho como isso aconteceu, só mostrar as embalagens, né, que a gente utilizou. Então, vocês vão ver aqui que são marcas fictícias, mas que lembram bebidas muito populares pelas pessoas, onde a gente teve aí diferenças. Então, se vocês olharem para o semáforo, vocês vão ver que na classificação do semáforo, mesmo se a bebida for zero açúcar, a gente contabiliza todos os açúcares. Então, o açúcar proveniente da uva contabiliza. Então, ele não consegue ser açúcar, né? E aí o padrão para a bebida, ele não consegue ser verde. Mas você vai ver que as versões aí intermediárias vão ser em amarelo, que é médio, e a com mais açúcar alto. E aí, a mesma questão já acaba sendo diferente, porque a gente consegue ter aí uma embalagem sem advertência. Então, 2 tinham advertência no néctar e uma, né, era sem advertência. Na chocolatada, somente a bebida controle que levava advertência, porque as outras concentrações, elas ainda estavam dentro do limite, considerando a natureza desse produto, né? No caso da bebida chocolatada, ela tem um padrão, ela aceita um pouco mais de açúcar, tá? Só para vocês verem a embalagem. E as condições experimentais foram as cegas, onde eles somente provavam o produto, né? E deveriam escolher qual eles comprariam ou consumiriam. Na outra, eles só olhavam as embalagens e tinham que dizer qual desses produtos eles escolhiam.
E aí, a condição informada, ele provava e via qual era a embalagem do produto, tá? Então, aí a gente criou esse modelinho e criamos caixinhas do tipo Tetra Pak para ter essa sensação real, botamos líquido, então ela era pesadinha para trazer a experiência o mais próximo possível da realidade. Tá? Então, de modelo de ficha, o que era perguntado em cada um desses momentos são essas questões. Você recebeu, né, 3 amostras de néctar de uva. Experimente uma por vez e responda. Qual das 3 você escolheria? Né? Aí aqui, observe a embalagem e depois qual das 3 você escolheria. E, por fim, você recebe a amostra acompanhada das suas respectivas embalagens. Qual escolheria? Então, a tarefa era de escolha, seleção de alimentos. Então, a gente queria ver o impacto da informação nutricional e, principalmente, o impacto da reformulação desse processo. Então, em que momento isso, né, ficaria mais evidente para a gente. Tá? Então, aqui com as crianças, acabou que no mercado eu não tirei, mas a gente fez com crianças e adultos, né, e aí recebia as amostras. E com os adultos a gente fez no ambiente do supermercado mesmo, na hora da compra de alimentos. Então, como resultado, vou trazer aqui de uma forma geral, para néctares de uva, quais eram aí as amostras, né, que foram escolhidas em cada uma das condições experimentais, tá? Então, aí você vai ver, para os adultos, né, a amostra, né, na expectativa, quando eu só estou olhando a embalagem, a gente teve aí mais quase 80% escolhendo a amostra menos doce. Então, no momento da escolha, isso ficou muito nítido do néctar, que eles queriam levar o mais saudável. No entanto, quando eles somente provaram esse produto, eles escolheram, né, a opção, somente provaram, eles escolheram o intermediário. Não era nem a amostra mais doce, nem a sem açúcar. Escolheram a amostra intermediária. E na condição informada, em que ele consegue ver essa embalagem, eles vão e continuam, mantêm a opinião, vamos dizer assim, na amostra intermediária. Então, mostra que aí foi basicamente essa informação tem um impacto no momento que você vai escolher o produto no mercado, mas talvez dentro da sua casa isso possa mudar. Para as crianças, a gente observa que na expectativa, ainda assim as crianças escolhem, né, a amostra menos doce. Não tão, né, de forma tão efetiva igual o adulto, mas elas conseguiram, né, identificar e mostraram um interesse em pegar o que elas consideram mais saudáveis. Mas quando a gente só prova o produto e na condição informada, ela tende a escolher a amostra mais doce, né, que tem muito a ver aí com a preferência infantil de bebidas mais doces. Já quando a gente compara por tipo, né, de informação, né, veiculada, a gente viu que... Quando a gente compara semáforo e advertência, né, a gente vê que a amostra com maior redução de açúcar, ela foi escolhida com maior frequência pelas pessoas que avaliaram embalagens na advertência, quando tem aquele modelo dos logos negros. Então, elas escolhem mais, é mais chamativo, faz com que elas se preocupem em escolher essa amostra, né, durante a expectativa. E aí, essa diferença, você vê que há uma seleção maior, né, das intermediárias e controle é mais equilibrado, mas isso é interessante, porque mostra o quê? A relevância, a saliência que essa informação tem na embalagem, que se torna maior, né, superior à das cores do semáforo. Já para a bebida chocolatada, o padrão é um pouco diferente, até pela natureza do produto, como eu falei para vocês. Então, aí a gente vê que, para adultos, né, a expectativa, eles ainda mantêm escolhendo a amostra menos doce. No entanto, quando eles provam as cegas, eles escolhem a mais doce, né? E no momento do informado, isso é muito equilibrado entre a amostra mais doce e a intermediária. Tá? Então, isso a gente associou bem a característica por usar, né, o cacau, que ele é mais amargo, então eles gostaram da bebida mais doce. Com as crianças, no caso da bebida chocolatada, nem nessa expectativa a gente teve uma escolha maior, né? A controle foi a que teve a maior seleção, mas essa distribuição foi mais parecida. Quando a gente vem para cegas, que eles não veem embalagem, só vai escolher pelo sabor, e na versão informada a gente vê que o sabor predomina. Então, vocês veem que a diferença aí que a gente tem da seleção do controle no momento expectativa é muito grande. Então,
essa escolha da criança, né, no momento que o sabor está em voga, ela vai dar preferência para o sabor e ela não vai se preocupar tanto com a questão da composição ou da embalagem. Então, aí, no fim, o que a gente viu é que, sim, os semáforos, a advertência, eles têm um potencial, eles podem ajudar a encorajar as pessoas a escolherem alimentos, mas o sabor, gente, ele ainda vai ter um impacto muito grande. Então, é bom para o desenvolvimento de produtos na hora da seleção do mercado, mas manter esse consumidor consumindo constantemente seu produto, eu tenho que colocar uma outra estratégia que não só a informação nutricional. Vocês viram que a gente trabalhou com reduções muito grandes de uma amostra para outra. Por quê? Porque eu precisava que existissem mudanças no perfil nutricional que fossem significativas e mudassem a informação frontal. Se a gente não fizesse isso, não ia conseguir. Então, a gente vê que aí preciso da redução gradual. Então, a gente viu que as advertências também têm uma certa vantagem e que esses resultados enfatizaram que a gente tem que combinar essas estratégias. Então, o uso aqui do estudo consumidor foi essencial para ver esse perfil na seleção. Então, vocês veem que a ferramenta ela pode ser usada de diversas formas. Então, a análise sensorial é um recurso que é extremamente importante e foge muito do óbvio e do comum que as pessoas tendem a associar. Então, a gente viu que a melhor estratégia é que a gente ali a reformulação, principalmente a gradual, né, fazer essa redução de forma gradual e incluir uma informação nutricional para dar aquele empurrão que a pessoa precisa para selecionar o alimento. Então, ela vai ser a mais adequada. E que aí a análise sensorial, sem ela, a gente não ia conseguir desenvolver nenhum desses estudos. E ela é uma ferramenta extremamente importante, tanto para novos produtos, quanto produtos que já existem, para entender os motivos, né, que levam o consumidor a ter determinados hábitos, a consumir produtos. Então, isso aliado à marketing é uma ferramenta poderosa e que cada vez mais tem ganhado destaque aí, tanto em aplicação prática, estudos, pesquisa, publicações. Vocês vão ver que acaba sendo até uma área que a gente consegue publicar bem, porque está sempre em alta, tá? E fica aí de dica para vocês, né, para quem tem interesse em seguir na área de alimentos, que hoje, né, as pesquisas têm um destaque crescente, né, a busca e interesse em desenvolver alimentos que sejam mais saudáveis e que a gente consiga manter a percepção sensorial bem parecida com a versão tradicional e também em métodos, né, de conservação que a gente possa aplicar aos alimentos que a gente consiga minimizar ao máximo o uso de aditivos. Então, a ideia é trazer a alimentação, né, aliar o prazer de comer, mas tentar trazer alimentos mais saudáveis para a mesa da população. Então, eu agradeço aí a atenção, eu passei bastante do horário, falei bastante, mas é porque é muita informação e a gente fica querendo falar de tudo um pouquinho. Então, eu agradeço aí todo mundo que me ouviu e que espero que abra a mente de vocês para novas áreas, né, dentro da engenharia de alimentos.